Bom dia, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco, desejando um dia de bênção sobre a sua vida, dia tão especial que o Senhor tem nos preparado. Realmente estamos gratos ao Senhor por grandes livramentos. Tudo que vem à nossa vida nós temos que analisar segundo a vontade de Deus, ter base bíblica para saber se é de Deus ou não. Porque se a gente permitir que algo aconteça, pode ser laço de Satanás na nossa vida. Então Deus tem nos instruído e nos dado esses livramentos aí, que é tudo para a glória de Deus, né? Então as pessoas acham que tem que ser assim. Não, nós temos que fazer segundo o querer de Deus. Porque nós temos que agradar a Deus em tudo na nossa vida. E assim como essa mensagem que eu vou trazer agora nesse vídeo, que vou falar sobre união, né? Algo que Deus tem colocado aí em nosso coração para transmitir um estudo realmente muito importante, diz respeito a todos. Então nós vamos aprender um pouquinho nesse dia tão maravilhoso de sol lá fora. Isso é motivo de agradecermos. Sol, chuva, frio, calor, não importa, é tudo para a glória de Deus. Mateus 11, no versículo 30 nos diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos trabalhar em alguma palavra aqui para nós aprendermos o significado, o sentido e o que diz respeito para nós hoje. Jugo é um implemento de trabalho tipo de canga, né, que se une aos bois para puxarem o arado ou o carro. Então, antigamente Israel semeou malícia e cegará o que? Destruição. Isso é para nós hoje também. Se nós semearmos coisas que desagradam a Deus, com certeza não vamos colher coisas agradáveis para a nossa vida. É o que diz lá em Gálatas, no capítulo 6, né? Tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Se semear da carne colherá. Se semear do Espírito colherá. Então nós temos que saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Onde nós plantamos, né? O que nós plantamos, com certeza iremos colher. Então nós vemos aqui em Oséias 10:11, porque Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar. E eu poupava a formosura do seu pescoço, mas farei cavalgar Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Quer dizer, que a bezerra domada gostava de trilhar uma figura de linguagem positiva de vocação original de Israel, como um animal domado sem mordaça. Quer dizer, que debulha os grãos colhidos, livre para comer enquanto trabalha. A formosura do seu pescoço quer dizer o quê? Ou seja, um forte pescoço capaz de suportar trabalhos árduos. Israel não cumpriu as expectativas do Senhor. O jugo suave das bênçãos da aliança seria substituído por um jugo pesado das maldições da aliança para ensinar-lhes obediência. Então, meus amados irmãos, isto é sério, né? Os que se dizem obreiros do Senhor em regra geral, né? Então tem que saber, porque aqui diz que Israel comia dos grãos. Então quer dizer, e não era a orientação que Deus tinha dado. Muitos obreiros, né, são gananciosos, só querem para si. E a palavra de Deus nos orienta para nós o quê? Para nós partilharmos aquilo que vem a nós. Provérbios 28:27 diz assim, né, que se nós vermos um andarilho, entendeu? Desamparado, nós temos o quê? Que ajudar, nós temos o quê? Que prover alimentos, né? E isso quer dizer o quê? Que quem não faz isso, a palavra ali diz que está coberto de maldições. Então nós vemos em Oséias 11:4 que nos diz assim: o amor de Deus e a ingratidão de Israel. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. E lhes dei mantimento. Então quer dizer, Deus ele provê para nós. E muitas pessoas são ingratas a Deus. Temos um ótimo exemplo ali, né, que quando aqueles leprosos, 10 leprosos veio a Jesus, Jesus ele curou todos.
todos, né? Jesus ele poderia apenas curar aquele que ia voltar para agradecer, mas a bondade do Senhor Jesus foi o quê? Curar todos, sarar todos dessa enfermidade. Então, e só um voltou. Então nós vemos que a minoria volta para agradecer ao Senhor. Muitos obreiros ou muitas pessoas em si não agradecem a Deus, não são gratos a Deus, nem quando passam lutas, nem quando passam tribulações. Nós temos que agradecer quando nós somos provados, passamos por lutas, angústias. Por quê? Porque nós temos que ser gratos a todos, né? A tudo aquilo que Deus faz a nós, a tudo aquilo que acontece conosco. Vamos agradecer a Deus para que Deus venha nos honrar. Então quer dizer, bênçãos decorrentes da obediência. Levítico 26:13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Então quer dizer, Deus sabe o momento propício que irá nos tirar de certas provações. A provação que vem de Deus. Agora, a desobediência não depende de Deus, depende de nós consertarmos a nossa casa, aparar as nossas arestas, ir lá agradecer ao Senhor e fazer e depositar a nossa oferta. Então não adianta a gente depositar a oferta sabendo que a nossa casa está completamente suja, abandonada. Não, nós temos que limpar a nossa casa para quê? Para que Deus venha ouvir as nossas orações. Então nós vemos que o reino dividido, Roboão causou separação. 1 Reis 12:4. Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Olha só, a palavra jugo é caracteristicamente usada para indicar a opressão dos israelitas por governantes estrangeiros. Jugo, né? Então quer dizer, olha só, então isso é a separação, a destruição. Por quê? Por causa de um pecado de Davi. Então aquilo que nós fazemos hoje poderá ecoar mais tarde na nossa vida. Então muitas pessoas passam por situações hoje, passamos por situações hoje, por quê? Porque nós erramos no passado. Deus perdoa? Com toda a certeza. Mas a consequência fica e nós temos que suportar aquilo que nós plantamos. Para quê? Para que não mais venhamos pecar contra Deus. O que Jesus disse? Vai e não peques mais. Né? Então nós vemos aqui que jugo para os jovens, paciência, Lamentações 3:27. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Então nós podemos aqui falar muitas coisas relacionadas aos jovens. Por exemplo, a parte sexual. Então muitos jovens hoje têm tido relações sexuais dentro da igreja, né? Dentro da igreja, assim, o que eu quero dizer, os jovens crentes, né? Têm tido relações sexuais cedos, não são casados, engravidam moças, né? Muitas das jovens de maiores de idade tendo relações sexuais com jovens menores de idade, perante a lei é crime, se torna pedofilia. Então vice-versa, muitos jovens, né, tendo relações com jovens menores de idade, e tem igreja que são cobertas de maldições. Por quê? Porque realizam esses casamentos. Então, e acham que isso é bênção. Não, não é bênção, isso é maldição. Tem mais, né? Nenhuma condenação com os incrédulos, 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então nós vemos nenhuma comunhão, né? Então quer dizer, não podemos nos aliar a pessoas assim, quer dizer, ter partidarismo com pessoas assim. Salmos 1 diz assim: não senteis ou não andeis no meio dos escarnecedores, né? Por quê? Porque isso vai desagradar a Deus. Temos outra, liberdade cristã, Gálatas 5:1, que nos diz assim, né? O jugo significa obediência. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis
a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Quer dizer, se somos libertos, para que queremos ficar presos de novo, ser escravos do pecado? Então, o pecado nos afasta de Deus, e o pecado, praticamente é lavrada a morte, entendeu? Então nós temos que ter a consciência e a razão de não pecarmos contra Deus, Gálatas 2,4, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Quantos crentes pagãos, eu sempre falo, o crente é aquele que estremece e não obedece, tem nos espionado, para o quê? Para falar de nós, fofoca, mexerico. Então quer dizer, são pessoas que têm demônios. Então, mesmo assim, nós temos que vigiar para estar atento a estas pessoas intrigueiras, como diz a palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Aquilo que nós fazemos, somos espionados por esses crentes, esses crentes pagãos, sem Deus, sem temor e sem tremor diante do Senhor. Então nós vemos aqui, agora é algo muito importante que eu quero que todos prestem atenção. Os ministros de Deus, os obreiros do Senhor, os bois ilustram o cuidado da lavoura. Os ministros, Isaías 30, 24, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. Bênção de Deus, 32, 20. Bem-aventurados vós os que semeais junto a todas as águas e deixais livres os pés do boi e do jumento. Então, muitas pessoas não entendem sobre das coisas santas de Deus. Olha só, com a boca descoberta ao trilhar o grão, o direito de sustento dos ministros. 1 Coríntios 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então quer dizer, a palavra de Deus fala que o obreiro é digno do seu salário, mas isso não quer dizer que ele tem que usurpar e extorquir da igreja e do povo santo de Deus, tudo com ordem e decência. Preparado para um banquete, a provisão do evangelho, Provérbios 9:2, já bateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa, Mateus 22:4, depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Então, meus amados irmãos, que esta união, esta união fraternal entre a irmandade de Cristo Jesus, que ministra o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. A palavra do Senhor fala, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Mas nós sabemos hoje que hoje existe uma guerra santa. É como se fosse nação contra nação, povo contra povo, igreja contra igreja. A igreja, certas igrejas dizem que só ali há milagres, que só ali será salvo, que só ali tem Deus. São blasfemadores, são realmente pessoas sem Deus. Não existe igreja, aquela placa de igreja. Vai existir um povo lavado e remido com o sangue do Cordeiro Santo de Deus, que irá herdar as mansões celestiais. Placa de igreja não quer dizer nada, são apenas nomes fictícios, colocado por homens, e tem pessoas que falam, Deus mandou fazer igreja, se não, Deus não mandou. Nós somos da igreja de Cristo Jesus, nós pertencemos ao Senhor Jesus, somos de Deus, vamos para Deus e estaremos com o Senhor Jesus para sempre na glória, na terra santa, na nova Jerusalém. Meus amados irmãos, que nesta manhã tão gloriosa que o Senhor tem nos preparado, de alegria, de felicidade, de estarmos transbordante na presença de Deus,
Receba esta palavra sobre união, para estarmos servindo a Deus juntos, trabalhando juntos na mesma seara, pois a palavra de Deus fala em Lucas que capítulo 10, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Vamos trabalhar unidos numa só oração e num só espírito, para que Deus venha honrar e nos abençoar. Te desejo um dia maravilhoso e cheios da presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.